Opa, opa, vamos para mais um vídeo, dessa vez mostrando aqui como funciona o sistema Accopilot por dentro, tá? Essa daqui é a sua página home, então cada um desses cardzinhos aqui, ó, peraí, cada um desses cardzinhos é um cliente seu, então você já chega para trabalhar e confere aqui os big numbers de cada um desses clientes. Poxa, Dão, o que são esses big numbers? Você define nos seus templates, a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Mas quais são as 4 métricas da conta de anúncio dos seus clientes que são as mais importantes? Você já bate aqui e já viu o que está acontecendo, tá? E todas elas vão refletir de acordo com o marco temporal, o intervalo temporal que tem aqui em cima, tá? E aí pode ver que existe sempre essa comparação, então nos últimos 14 dias esse cliente aqui gastou esse valor, e isso é equivalente a 253% a mais do que o período anterior, tá? Então a comparação é sempre assim. Se eu clico este mês, eu vou estar comparando os dados deste mês com os dados do mês passado. Se eu vejo aqui mês passado, eu estou comparando com o mês retrasado, e assim sucessivamente, tá? Então, logo de cara, a gente tem aqui o QR Code para a gente copiar e mandar para o nosso cliente bater o QR Code e fazer o traqueamento do WhatsApp. Aqui a gente tem o íconezinho dessa carteira para a gente ver. Aqui a conta pré-paga, opa, tem saldo de R$ 206. Mas a gente também é alertado caso o saldo dele seja pré-pago ou pós-pago, atinja o limite do teto ou do piso que nós mesmos vamos estipular. Tá? Então, por exemplo, esse outro aqui é um pós-pago. Tá? Então, nesse período, gastou R$ 388, mais a questão dos impostos, então está previsto para poder cobrar no cartão dele R$ 434. Tá? Então é isso. E aí é legal que a gente pode ter infinitos clientes aqui dentro. E aí todas as telas vão gerar em torno dessa seleção aqui. Tá? Então esses clientes aqui estão refletindo aqui. Aí uma vez que eu mudo o cliente, eu vou acessar o dashboard dele, por exemplo, e eles vão estar os dados vão estar refletindo as informações desse cliente. Por exemplo, esse outro aqui. E de onde vem essas métricas? Vem aqui, ó, dos templates de dashboard que a gente vai ver também. Tá? Então, basicamente, a gente tem a tela de clientes, podemos adicionar novos clientes, sem limite de clientes, e o dashboard, a gente vê os 4 big numbers daquele cliente, mais as métricas adicionais. Podemos criar métricas aqui dentro também, e a gente vai vendo a evolução diária. A gente pode definir quais métricas aparecem nesse gráfico de evolução diária, o ranking de acordo com a métrica que eu quiser ver aqui a nível de anúncio, conjunto ou campanha. Deixa eu mudar para esse aqui que tem mais dados, tá vendo? A distribuição, o quanto daquela métrica está sendo consumida ou está sendo distribuída ao longo em relação a anúncios, conjuntos ou campanha, tá? E aqui o funil, para eu poder ver a evolução do funil. E ele tá com esse tom assim acinzentado, porque eu coloquei isso, tá? Tem aqui, ó, o logo da minha empresa, nome da minha empresa, tema claro ou escuro e as cores, tá? Eu coloquei esse cinza aqui para ficar menos colorido, mas você vai personalizar de acordo com a paleta da sua agência. Tá? Então a gente tem essa informação aqui do funil. Eu posso criar mais etapas de funil, tá? Se fizer sentido para mim, e aí eu posso ir jogando para cima ou para baixo, ou posso tirar esses elementos do funil, tá? De acordo com as métricas que façam sentido para a análise do funil. Esse benchmark daqui é o benchmark da conta. Sempre que um cliente é inserido, um novo cliente é inserido aqui na estrutura, o sistema puxa os últimos 120 dias deles e faz o cálculo ali da mediana de todas as métricas que o nosso sistema tem. Para quê? Para a gente poder saber se a gente está comparado ao histórico dessa conta, se estamos indo bem ou mal. Tá? Se esse valor aqui de R$19,61 é muito ou é pouco, sabe? Então o custo por lead dessa conta está 21% mais caro do que o histórico dela. Então, opa, acende sinal de alerta. E aí aqui a gente vê a performance por nível.
tá? Da métrica aqui, etc. A nível de, tudo a nível de campanha, conjunto e anúncio. E aqui em formato de tabela, tá? Com todas as métricas que eu defini aqui em cima, eu vejo aqui embaixo a nível de tabela. Vamos avançar aqui pro CRM. CRM, o meu cliente tem que ter batido o QR Code dele, tá? Deixa eu pegar. Só pra gente pegar essa configuração aqui. Então eu posso filtrar por período, a origem, se veio do site, se é orgânico ou se veio de anúncio, tá? O tipo de resposta, quem é que está devendo, se é o vendedor que está devendo ou se é o lead que parou de responder, qual campanha, posso filtrar aqui, qual conjunto ou qual anúncio, e esconder irrelevantes, porque assim, às vezes chega spam pro telefone do cliente ou alguém vendendo alguma coisa pro seu cliente, ou o teu cliente usa o telefone dele para outras circunstâncias também, sabe? Então, esse sistema aqui a gente consegue filtrar para a gente ter a visão só daquilo que importa para gente. E em configurações, a gente pode colocar quantos estágios a gente quiser, tá? Quantos forem necessários. E aí existe uma inteligência artificial aqui dentro, porque a gente sabe que vendedor, a gente sabe que atendente não preenche o card do CRM, não movimenta os cards no CRM, então a inteligência artificial faz isso aqui pra gente, tá? A gente define aqui, por exemplo, esse estágio. E o estágio pode ter qualquer nome. Nesse caso, time carry, mas poderia ser qualquer outro. Eu vou definir a cor e vou definir uma lógica para esse estágio. Que aí vai acontecer o quê? Como a inteligência artificial está acompanhando as entradas das mensagens e as saídas das mensagens, ela a gente insere isso no contexto dela, opa, de acordo com a troca de mensagens, eu vou mover o card para cá porque está condizendo com isso, tá? E ela move os cards de acordo com o contexto, ou se você quiser colocar alguma coisa, ó, sempre que alguém mandar um emoji tal, tá, de forma assertiva, direta, mova o card para tal estágio. Pode ser essa circunstância. Então ela pode mover de acordo com o contexto ou de forma determinística, tá? E tá vendo que tem aqui ó, o evento lead, qualified. Deixa eu mudar essa cor aqui só para melhorar a visualização. Vai ficar com aquela carinha de feito por inteligência artificial, mas só para a gente poder dar o contraste aqui e vocês visualizarem, tá vendo? O lead, qualified lead e o purchase. Ou seja, a gente escolhe qual evento vai devolver para a meta. Então, se chegou um lead aqui dentro que veio de anúncio, tá? A gente devolve para a meta esse tipo de conversão aqui e diz, ó, aquele anúncio me gerou esse evento. Então a gente vai melhorando a inteligência das campanhas, tá? E os campos, você pode definir quais campos vão ser preenchidos. Um exemplo aqui, olha só, esse cliente aqui, por exemplo, a gente quis colocar aqui que haveria esse preenchimento de coletar o nome, serviço e cidade. Então a conversa foi acontecendo, se o lead falar o nome dele, a IA preenche. Falou de qual cidade é, preenche. E qual serviço que aquela pessoa está interessada, vai preencher. Isso aqui é de acordo com o contexto da conversa. Essa conversa teve 14 trocas de mensagens e o nosso vendedor está demorando 51 segundos para poder devolver a mensagem pro lead. E essa setinha daqui, ó, a última mensagem de quem foi? Foi do vendedor. Então, show de bola. Porque se for uma outra mensagem, um outro ícone de entrada, significa o quê? Que quem está devendo é o vendedor. Então o vendedor precisa, a última mensagem precisa ser sempre do vendedor. E aqui a gente consegue ver quando que esse lead entrou no nosso CRM e quando a última mensagem foi disparada. Tá? E aqui de org de orgânico, porque foi um lead orgânico, e esse daqui é o nome do lead que está no WhatsApp dele. Então às vezes pode acontecer um blindado contra a inveja, é, Cristo é minha fortaleza, porque a pessoa escreveu isso no WhatsApp dela, tá? Mas aqui é a interpretação da IA de acordo com o que o lead está respondendo. E aí se a gente abre, deixa eu tirar o zoom, aqui, olha só, as extrações, tá? Dentro do card, o histórico do que aconteceu, aí o que eu disse sobre ser determinístico, tá? Tem esse estágio aqui desse cliente, que é aqui, ó, mover para esse estágio, teste 00, sempre que o usuário envia o emoji de dadinho, sabe? Então, opa, na conversa eu mandei de teste aqui para poder comprovar isso, tá vendo?
dadinho, aqui ó, o usuário enviou o emoji, dadinho, que indica que o lead deve ser movido para o stage test, porque era esse o nome, tá? E como que ela vai preencher, como que ela vai mover? Opa, cadê? Aqui. Configuração, confiança da IA. Então a gente determina qual confiança ela precisa ter para poder realizar uma atividade. Mas e quando um lead vem de anúncio, tá? A gente coleta a campanha que tira a pessoa da rede social e cai direto no WhatsApp, tá? Tem essa informação aqui, campanha, conjunto e anúncio, a mesma nomenclatura lá, direto da Meta, tá? E o íconezinho clicando aqui direciona para o post do feed ou para o dark post que gerou aquele, que é daquele anúncio, sabe? A URL do Instagram, daquele anúncio para a gente poder ver, para o cliente poder ver, ou para a gente, putz, que anúncio é esse aqui? Então, clicando aqui, já aparece direto o Instagram ou do Facebook. Mas e quando o cliente vem pelo site? Tá? A gente tem cliente que sai da rede social, passa pelo site e cai no WhatsApp. Tá? Então a gente tem aqui as informações porque nós temos o pixel do cliente lá no site. Tá? Então a gente consegue pegar esse rastreamento dele lá no site, ou seja, ele veio pelo computador, passou 1 hora dentro do site, trocou aqui 4 mensagens, a primeira visita dele, tá? Então ele passou, percorreu todas essas páginas até que ele clicou no botão do WhatsApp. Às vezes você só tem uma LP, não vai ter ali várias páginas, mas você vai ver a trajetória dele, quanto tempo ele ficou até ele clicar no botão do WhatsApp, tá? E aí a gente tem também o Pixel e Links, tá? Basicamente, a gente coloca um script no site do cliente para que todo aquele rastreamento aconteça, tá? E a gente tem a possibilidade de criar links que vão direcionar, seja para uma URL ou seja para o WhatsApp do cliente. Então a gente pode mandar a mensagem. E é importante que todo esse traqueamento que a gente está falando, o lead pode apagar a mensagem sem problema, campanha que vem para o WhatsApp, campanha que passa pelo site e também essa URL personalizada aqui, tá? Então a gente vai colocar uma mensagem, podemos colocar o TM ou não, tá? E quando a pessoa clica no botão do site ou clica nessa URL aqui, o nosso script tira uma fotografia e quando essa pessoa manda a mensagem, ela cai no CRM e acontece o cruzamento com algumas informações, né, alguns parâmetros que a gente tira da pessoa que saiu do site e caiu no WhatsApp, que aí é a questão da programação aqui do Copilot, e a gente consegue saber de onde aquela pessoa veio. Então você pode colocar essa URL personalizada no link da bio, em atividades no story do cliente, sabe? Vamos fazer uma ação, fazer uma campanha de story, show de bola. Bota lá, a gente sabe, ó, tal link gerou tais vendas, gerou tantos leads, tantas conversas e etc, tá? E é importante que depois que você ativa esse rastreamento, você vai ver que aqui, ó, 8 conversas iniciadas, marcando no gerenciador, isso aqui é informação do gerenciador, e a marcação de somente um lead. Tá? Então é importante, porque a gente passa a otimizar a campanha baseado nisso, e não mais nisso, porque essa métrica aqui a gente não dá para confiar, não pode confiar. Tá? E aí tem a opção de campanhas, ou seja, deixa eu pegar um aqui. Esse aqui conectado ao Google Drive, tá? Então a gente estava fazendo uns testes aqui pro pessoal da comunidade para eles poderem ver. Então envia a mídia para lá e eu posso simplesmente seleciono a mídia, seleciono o conjunto de anúncios. Então, isso aqui são todas as campanhas, tá? Que tem lá na minha conta, as ativas, pausadas. Então, isso aqui, ó, é leads site. Essa daqui é vendas no WhatsApp. Essa daqui é de leads no WhatsApp, tá? Então, pega todas essas possibilidades e eu posso criar carrosséis, criar anúncios que vão mídia para o feed e os demais posicionamentos, ao mesmo tempo que esteja no Story e no Reels. Então posso enviar multiposicionamentos também, inclusive carrossel de multiposicionamento. Tá? E posso subir várias mídias ao mesmo tempo. Deixa eu ver se tem esse aqui. Esse aqui só tem 2, né? Vacilo. Tá, então aqui, pegar esses dois, seleciono e eu posso selecionar várias campanhas e vários conjuntos ao mesmo tempo. Então aqui, ó,
Cadê? Deixa eu atualizar a página aqui. 2 mídias. Selecionei o conjunto, ele vai me gerar 2 anúncios. Se eu selecionasse mais conjuntos, tá vendo aqui, ó? Vai me gerar 6 anúncios. Só que eu só quero subir nesse aqui, tá? Criar anúncio. E aí ele já vem com a URL do cliente, que eu salvei quando cadastrei o cliente, o CTA, e eu vou colocar o nome que eu quiser, tá? E aí, como eu tenho 2 mídias aqui, eu posso criar a mesma copy para os anúncios, ou posso ter copies individuais para cada anúncio, ou isso aqui pode ser um anúncio multiposicionamento, que eu seleciono essa mídia daqui para tal posicionamento, aquela outra mídia ali para outro posicionamento. Tá? Então, vamos colocar isso aqui e eu posso enviá-lo ativado ou pausado. Criar anúncios. 2 anúncios criados, tá? Certinho ali, lá no gerenciador. E a gente tem a possibilidade aqui de templates. Então, o sistema já vem com 5 templates, mas você pode editar, tá? Então, por exemplo, esse negócio local. Eu posso criar as minhas métricas aqui, que é métrica X multiplicado, dividido pela métrica Y. É um número, uma moeda, um percentual. Os big numbers. Lembra aqueles 4 big numbers que ficam lá no início? Para eu já abrir aqui e já saber o que aconteceu aqui no topo do meu dashboard. Então, exatamente, esses 4 big numbers. As métricas adicionais, que, tipo, essas são as principais e essas daqui eu também quero acompanhar. Tá? E esse daqui é a criação do funil. Esse daqui é o meu template de relatório. Então, isso aqui são tudo variáveis. Variáveis. E aí, a gente tem a criação desse template utilizando as variáveis. E aqui a gente vê como que fica. E eu posso criar ranking, tá? Porque às vezes a gente envia o relatório para o cliente e tem a informação ali de, esses foram resultados do período, mensal, semanal. Só que, putz, quais foram os melhores? Então a gente criou a possibilidade de rankings. Me incomoda muito esse roxinho daqui de cara de uma vacila, mas acho que cadê? Aqui a visualização vai ficar melhor. Se eu trouxer esse amarelo, fundo escuro, salvar, atualizei, show. Muito melhor aqui a legibilidade, tá? Parará, então aqui. Nossa, muito melhor para enxergar. Então, aqui o criação de ranking. Então, cara, qual é o ranking? O ranking que teve o melhor custo por mensagem e teve mais conversas iniciadas. Vocês vão concordar comigo que o anúncio A teve uma mensagem, um lead a R$ 10. E o anúncio B teve 50 mensagens, 50 leads, com custo de R$ 15. Putz, esse daqui tá mais barato. Esse aqui tá 50% mais caro. Só que, cara, esse aqui trouxe 50, esse daqui só um. Então isso aqui trouxe 50 vezes mais esse, só que esse tá 50% mais caro. Qual dos dois foi o melhor anúncio? Esse daqui teve uma melhor entrega, um melhor desempenho. Então esse daqui é o melhor anúncio. Então o sistema vai levar isso em consideração para criar o ranking. E aí posso ser o top 1, top 2, top 3, posso enviar isso a nível de campanha conjunto anúncio, e se for a nível de anúncio, eu posso enviar também o link do Facebook ou do Instagram daquele anúncio para o cliente poder receber no WhatsApp, clicar e já ser direcionado. Tá? Então, crio aqui, e aqui eu vou selecionar qual a frequência que isso vai ser disparado, tá? Desse relatório semanal. Quais dias da semana eu quero que dispare e qual o objetivo principal desse relatório. Porque às vezes tem cliente que está rodando distribuição de conteúdo e está rodando captação. Então, para a gente não sujar a análise dessas métricas, a gente pode ter relatórios para mais de um cliente. E aqui, criação dos alertas. Alerta de saldo zerado. Você cria o template de saldo zerado. Quantas vezes por dia você quiser disparar. Alerta de saldo baixo. Tá? Então você cria o template de saldo baixo. Alerta de teto. Tá? Então a gente tem aqui, cara, zerou o seu saldo. Porque a gente disparou o saldo, o alerta de saldo baixo, o cliente não atentou, não botou, não devolveu, não respondeu. Vem esse outro alerta, cara, zerou, acabou o milho, acabou a pipoca. Tem esse aqui do teto para campanhas que são contas que são pós-pagas e esse daqui para alguma anomalia de consulta, porque tinha um parceiro que entrava 3 vezes por dia nas contas de anúncio para saber se estava gastando certinho, sabe? Então isso aqui para não ter nenhum pico de gasto, gastar 10 vezes mais durante um dia. Então o sistema vai analisar isso aqui para gente.
Como que isso acontece? A gente bota aqui horários de checagem. 3 vezes ao dia, já vem por padrão, então às 8, às 14 e às 20, ele vai fazer toda a verificação de status da conta, dos anúncios, dos saldos, dos gastos, das anomalias, vai verificar, tá? E isso aqui eu coloquei o alerta não, o horário de disparo dos relatórios. E para onde vai ser enviado? Enviado aqui para os alertas, para o grupo, que eu selecionei aqui o grupo. Se eu clicar aqui, vão aparecer todos os meus grupos do WhatsApp, que o telefone da minha agência tem aqui cadastrado. E se for editar aqui o cliente, vamos ver, eu coloco aqui o número ou o grupo para poder enviar os relatórios. Tudo salvo aqui. Aqui eu salvo qual o template, tá? O WhatsApp comercial do cliente, se é pós-pago ou se é pré-pago, eu coloco o alerta ou o piso, tá bom? Então é tudo isso aqui clicando e acessando. A gente tem muita coisa para evoluir. A gente está com um roadmap de implementação muito legal, muito, muito legal mesmo. É, e a gente tem um pessoal que está fazendo parte do grupo que pegou as atualizações. Então eles vão trazer sugestões para a gente implementar aqui e tornar isso aqui um grande Megazord, porque só na minha cabeça já tem 1 milhão de coisas. Eu tenho um size, tá? Que tem um formato de size e ali já é um Megazord, e esse daqui que vai ficar na sua VPS, no seu servidor, se tornar um Megazord também, que, cara, usar, acessar, abrir o gerenciador de anúncios cada vez menos e focar cada vez mais no que interessa, no que importa. Então esse aqui é o Aquapilot, o 80/20 da nossa gestão, de apertar botão, de geração de informações, tá? E o estratégico continua com você, a cabeça pensante continua com você, e é isso. Valeu, valeu.